JC, tudo bem? Estamos de volta com o JC Comenta. Desta vez, quero trazer um case, um caso específico que aconteceu, inclusive comigo, nos últimos dias. Um profissional de uma instituição, de uma empresa, conceituada empresa que está no mercado, e tal empresa está implementando o Comitê de Ética. E juntamente com o comitê, as regras que determinam como que o comitê atua. E a consulta veio da seguinte forma: houve uma comunicação de que um determinado profissional, um gestor da empresa, estava tendo uma conduta não adequada, o que poderia com certeza ser enquadrado como desvio de ética, mas até aí é uma comunicação. E logicamente que a partir de uma comunicação, que nós todos temos que fazer dentro das estruturas organizacionais é termos um organismo, órgão, uma função especializada em analisar o tema, investigar o tema. Até porque, pelo nosso conjunto legal, todas as pessoas são inocentes, até que se prove o contrário. Então a gente tem que recepcionar, logicamente, as comunicações, toda e qualquer comunicação que deixe transparecer que alguém não está cumprindo com o que tem que cumprir, mas, logicamente, temos que dar o tratamento adequado. E aí que há uma inter-relação muito grande com governança, até porque é a estrutura, o processo de governança que vai tratar essa situação. E a pessoa que me contactou disse que a administração da entidade estava propondo que o Conselho Fiscal fizesse a investigação. Aí eu achei estranho, falei, como que é isso, o Conselho Fiscal? José Carlos, é o Conselho Fiscal é de fiscalização. Não, o Conselho Fiscal é de fiscalização, mas tem alguma coisa aí que a gente precisa ver. A gente poderia ver isso do ponto de vista das 3 linhas de defesa, né? A primeira linha é a linha composta pelos técnicos e profissionais de forma geral que operam, né, com a operação. A segunda linha de defesa são os técnicos profissionais especializados em controle da primeira linha. E a terceira linha de defesa é a auditoria. A auditoria não pode entrar nas primeira e segunda linhas de defesa. Então aí a gente tem uma coisa muito interessante. No dia a dia das organizações, se alguém descumpre algo, logicamente que as estruturas de controle que precisam entrar em jogo para analisar aquilo que foi feito. Normalmente caminhando para as análises da segunda linha de defesa. E, em última análise, a terceira linha de defesa, a auditoria entra para garantir ou buscar atestar que aquilo que é feito nas primeira e segunda linhas de defesa está adequado. Legal, isso é uma análise. A outra é o seguinte: se em algum momento puder haver comprometimento das linhas de defesa, principalmente da primeira e da segunda linha de defesa, é muito importante que a gente tenha alguém para analisar isso antes da auditoria. Porque se a auditoria entrar analisando, a auditoria perde a capacidade de ela criticar o processo. E a auditoria, como terceira linha de defesa, está lá em cima. Ela olha para tudo aquilo que é feito dentro da organização. Bem, é justamente por isso que foi instituído ou proposto pelos órgãos de governança, como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no caso das nossas cooperativas, a Organização das Cooperativas Brasileiras, a partir das normas aplicáveis, né, das recomendações aplicáveis à governança, que haja ou possa haver a instituição, a implementação de um comitê de ética. É o caso da empresa alvo de análise que me foi colocada por uma pessoa, um profissional, dizendo: José Carlos, o Conselho Fiscal pode fazer essa verificação? A partir do momento que o Conselho Fiscal entrar recebendo uma comunicação de um desvio de conduta e procedendo à investigação, ele perde a sua característica de órgão representante dos donos para poder
está independente para analisar se aquilo que é feito é adequado, porque ele se compromete com o processo. Nessa situação e naquela organização eles estão implementando o comitê de ética e justamente por isso durante a implementação às vezes há confusão, é natural que aconteça, né? A gente está implementando, está aprendendo a aplicar uma coisa nova e às vezes fica perdido. Tendo o comitê de ética, e o comitê de ética é implementado por quê? Se a gente deixar gestores, mesmo que seja da segunda linha de defesa, como gerentes, como superintendentes, como diretores, conduzirem o processo investigativo, possa ser que em algum momento o sentimento de corporativismo, o sentimento de defesa impere, colocando as pessoas em conflito de interesse e dificultando a investigação. Tendo um comitê formado por profissionais, às vezes tendo a participação, é até bom que tenha pelo menos uma pessoa do conselho de administração ou do conselho deliberativo, e tendo uma pessoa do conselho é até recomendável que tal dirigente coordene o comitê. Esse comitê passa a ter uma análise muito mais distante, inclusive dos gestores. Às vezes me perguntam, gestor pode participar do comitê de ética? Sim, desde que logicamente os gestores não sejam maioria, porque se eles forem maioria eles vão determinar o que se faz e em algum momento em conflito de interesse podem desviar a atenção da atuação do comitê para um lado que não seja muito adequado, mas podem participar. Isso é um julgamento do Conselho de Administração, do Conselho Deliberativo, ou seja, do órgão estratégico da organização, analisando prós e contras. E na situação da empresa, que a situação me foi submetida, mesmo em processo de implementação, mas já com o regimento da atuação do Comitê de Ética devidamente aprovado, logicamente que a análise tem que ser feita pelo comitê de ética. E aí entra uma outra coisa muito interessante que é importante que o comitê de ética, que não é um órgão operacional, ele é um comitê de suporte ao conselho de administração ou ao conselho deliberativo, ele tem uma estrutura para nessas situações pessoas profissionais, um ou mais, que entendam de investigação. Normalmente o pessoal que tem treinamento, formação em auditoria costuma ser muito bom nisso. No entanto, desde que tenha logicamente a preparação para esse tipo de atuação em auditoria, né, para fazer investigação. Uma outra coisa muito interessante é que a pessoa me disse, pois é, porque já avisaram a pessoa, né, que é alvo da comunicação. Essa é uma outra situação. Para que vai comunicar um profissional, um pai, uma mãe de família, que ele tem uma comunicação de desvio de conduta se a investigação não foi feita? Faça-se a investigação, concluindo logicamente pela materialidade, ou seja, para fortes indícios, ou até, o que é adequado, provas de que a pessoa realmente está incursa num desvio de conduta, aí é que se abre para a ampla defesa da pessoa. Por que eu vou comunicar uma pessoa que ela é alvo de uma comunicação, se a gente não tem indícios, não tem materialidade ainda que aponta para o real posicionamento daquela pessoa no desvio de conduta? Essa situação que me foi trazida é muito interessante, justamente para demonstrar que governança, do ponto de vista de a gente falar dela, discutir sobre ela, é fácil. Governança do ponto de vista da aplicação, da prática, do exercício do dia a dia, nem sempre é tão fácil, porque envolve pessoas, envolve sentimentos, envolve responsabilização. E nós trabalhamos com gente e temos que ser responsáveis na condução desses processos, não atropelá-los. Conduzir sempre os processos de governança da forma mais sensata possível, sem fugir da responsabilização. Quem é responsável é responsável.
e, logicamente, tem que responder por aquilo que faz em decorrência da responsabilidade que tem. No entanto, esse caso, esse case, né, é uma situação que aconteceu no mercado brasileiro, demonstra com muita clareza quão complexo pode ser algo que parece simples. Mas se não for conduzido da melhor maneira, esta melhor maneira é do ponto de vista das práticas de governança, pode logicamente levar a organização para uma confusão, uma desorganização. É isso, muito obrigado, tomara que valha a reflexão. N outras situações poderão ser discutidas a partir desta pequena análise e a gente se encontra em outro momento, num outro JC Comenta. Um abraço, até lá!